Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo, infelizmente, acabou perdendo de virada para o Internacional por 2-1. E é aquilo, né? O Flamengo levou o gol em alguns detalhes que o Flamengo pecou, mas sim, o Flamengo jogou bem, apresentou um bom futebol, né? Foi superior ao Inter em alguns aspectos aí. E um ponto principal aqui, a gente consegue ver a evolução desse time do Flamengo, né? A cada jogo que passa, a gente consegue ver uma cara desse Flamengo, né? E o Gerson voltando a jogar bola, né? É muito bom a gente ver o Gerson, pela qualidade técnica que o Gerson tem com a bola nos pés, ele voltando a desempenhar um bom futebol dentro de campo, né? Deixa o Flamengo muito mais perto de jogar um bom futebol e, consequentemente, né, de conseguir uma vitória a cada jogo, né? Então, São Paulo está conseguindo dar uma cara a esse Flamengo, né? Óbvio, o comprometimento dos jogadores também é fundamental nesse jogo, né? E uma coisa que o Flamengo nesse jogo contra o Inter fez foi pecar muito nas finalizações, né? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. E vambora para o vídeo. Créditos ao canal da ESPN Brasil. Vambora para o vídeo. Hoje, 2-1 para o Internacional de virada. A gente começa esse assunto ouvindo o Sampaoli para entender o que ele achou do desempenho dos jogadores e a grande questão, tirar o Pedro e não o Gabigol do time quando faz as substituições. Fala, Sampaoli. Yo considero que, visto el punto de vista de la contundencia, eu erré y o entrenador rival ganó. Si Otimi hubiera convertido de las 9 o 10 chances del segundo tiempo, hubiéramos hablado de otra cosa. O sea, yo pienso que la contundencia hoy sí no está relacionada al entrenador, está relacionado al jugador. El fútbol es de los jugadores. El juego lo definen o lo pierden o lo ganan muchas veces los jugadores. La sustitución tuvo una relación directamente con que el equipo necesitaba más volumen. En el cambio de Pedro el equipo estaba neutro, jugando. Entonces, yo cuando veo que Otimi está neutro, tomo decisiones. Era un centro delantero u otro. Y tomé la decisión de que juegue, en este caso, Gabigol. Isso de fato pode acontecer. Até porque para o futebol que ele defende, que ele gosta, você precisa ter peças, né? Peças que saibam executar. Então, mas vocês estão partindo do princípio que ele não gosta do Santos, assim, do jeito do Santos? Não sei. Não, porque no Atlético ele não gostava do Rafael, queriam que jogasse com o pé para buscar do Santos o Ederson. Hoje, por exemplo, o Santos... Hoje eu não sei se Hoje ele fez a saída com 2 jogadores e o Santos ajudando. Sim. Hoje o goleiro foi envolvido na saída. Por quê? Porque ele entendia que o Internacional pressionaria com no máximo 2 jogadores, ele não precisaria de um terceiro homem que não fosse o goleiro, ele pega esse jogador que sobra, ele joga lá na frente para ganhar superioridade numérica em outra faixa do campo. E foi o que ele conseguiu fazer. Aliás, o jogo foi bem interessante no sentido de 2 ideias muito diferentes de futebol se enfrentando e as virtudes delas aparecendo. No final, o Inter venceu a maneira do Mano, que é um treinador que constrói seus times da defesa para o ataque, investe na solidez e, quando enfrenta equipes como o Flamengo do Sampaoli, investe no erro, no espaço que aparece, porque, né, os times do Jorge Sampaoli, eles sempre acabam correndo esse tipo de risco, porque é dessa forma que ele entende o jogo. E, basicamente, em 2 oportunidades, o Internacional venceu. Eu só não queria encerrar meu comentário sem falar uma coisa que eu nem tenho convicção sobre qual deveria ter sido a atitude da arbitragem. Eu só quero lembrar de 2 coisas. O Gerson, no Mundial, foi expulso porque tinha um amarelo e a arbitragem entendeu que ele simulou um pênalti. E é só uma coincidência o fato de ser um jogador do Flamengo e hoje ter sido uma partida do Flamengo. Mas hoje também houve uma simulação e a jogada continuou até o gol do Internacional. Toda hora que entra, o torcedor adora. Teve problemas, ficou contundido e tal. Uma hora ele põe o alemão, o alemão vai lá e resolve, que já foi um titular. Agora ele põe o Maurício foi super feliz no jogo, faz os 2 gols. Golaço. Agora, chances por chances, o Flamengo teve mais chances, o Flamengo finalizou mais. Não tanto, sabia? Quando a gente pega os números frios do jogo, o Flamengo finalizou mais, de fato, mas o Flamengo teve muito mais a bola. Só pra gente encerrar, claras, só pra porque eu as chances ouvir. mesmo foram iguais, finalizações Sim. e tal. Digo chances
mais oportunidades claras de gol, eu diria. Só para ouvir todo mundo em relação a esse lance, já que a gente colocou, eu já volto para essa tua questão do Internacional, porque eu quero te ouvir sobre isso, mas só para ouvi-los, porque eu acho que isso modifica a história da partida. Se é uma simulação e se houve um erro de arbitragem, a gente está dizendo Dani, que interferiu no jogo. Eu quero só ouvi-lo sobre Eu não acho que o lance é objetivo o suficiente para a gente colocar o carimbo erro de arbitragem. Presente na área do Internacional. Finalização por finalização, foram 16 de cada lado e só 4, inclusive, no gol, 2 num tempo, 2 no outro, tanto o Flamengo quanto o Inter. É curioso. E o Inter faz, de 4 faz 2 e o Flamengo faz 1. Mas, assim, a impressão, você olhando o jogo, que o Flamengo estaria mais próximo de marcar, manda uma na trave, etc., antes de tomar o 2-1. Você fala, acho que está mais próximo do Flamengo fazer o 2-1 e tal, até com o Gabigol, inclusive. Achei que estava com razão. O Pedro hoje não jogou bem. O Gabigol estava mais participativo. Então ele chegou, olha, eu vou tirar um. Como é que ele falou? Dele. Dia sim, dia não? Vai ter sim, vai ter não. Sim, às vezes não, vão jogar os dois, ou um ou outro. Hoje ele começou com os dois e na hora de tirar, o Gabigol não estava espetacular, mas se você pegar os lances do Pedro, ele não estava conseguindo finalizar, a bola talvez não estivesse chegando, tempo, né, chegando do jeito que ele gosta, enfim, mas não que eu acho foi que ele o tira grande o jogo Pedro dele. justamente quando ele coloca 2 jogadores que vão proporcionar o tipo de jogo que favorece as características do Pedro. Que é um cara de área, ia ter 2 pontas. Exatamente. Foi só esse o ponto, assim. Agora, tá me parecendo que tem um jogador que vai ser inegociável, que é o Gerson. Que volta a jogar bem, que não coincidentemente ele é outro com Gerson. esses 2 jogos do Sampaoli, é outro Gerson. Aí, ó, as 2 últimas partidas, a gente está vendo os números, prof, só para ilustrar, eu quero te ouvir. Muito bons números e muito bom desempenho também. A gente não precisava nem dos números para saber disso. É um Gerson mais avançado, como o Sampaoli gosta. Isso vai criar um problema porque aí precisa de outro para fazer o que o Gerson fazia, né? Precisa para o futuro, precisa disso. Mas é um outro Gerson. E que categoria no domínio de bola no lance do gol, né? Isso. A embaixadinha que ele dá, a embaixadinha útil. Isso. Não é embaixadinha inútil, é uma embaixadinha para facilitar a feitura do gol. Hoje aquele... Tudo que se esperava do Gerson, principalmente para um time que agora não tem o Arrascaeta para fazer isso. Então ficava se perguntando. Eu achei, inclusive que não foi mal, que o Everton Ribeiro... Acho que na sexta-feira eu acertei muita coisa com você lá. Eu disse que eu achava que ele ia mexer. Mas aí é só que não iam ser mais 3 zagueiros, que era outro adversário, não era aquele... Nublense, era o Inter, semana, né? ia povoar o meio-campo, a chance do Everton Ribeiro era grande e tal, eu só não sabia a história de se jogariam, óbvio que eu não sabia se iam jogar os 2 ou não, você até achava que já iam mesmo jogar os 2, Pedro e Gabigol, isso aí eu tinha dúvida, talvez pensando num Cebolinha desde o início, uma coisa assim. Mas enfim, ele fez isso, o Everton Ribeiro tentou ajudar, eu acho que o Flamengo não jogou mal lá, não dá para falar que jogou mal. Agora, o Inter foi eficiente, principalmente depois da entrada do Maurício. 2 laterais, 2-1, virou. E diga-se de passagem, 25 jogos sem perder, acho que há 10 vezes, no Beira-Rio. Ele foi o melhor mandante do Campeonato Brasileiro do ano passado. Fez uma diferença incrível para o Inter chegar onde chegou em segundo lugar. A gente começou o ano falando muito do Renato e do Grêmio, porque o Renato fala muito, fala que está jogando melhor futebol. O Inter só perdeu uma vez, né? E o Inter tá bem. Foi por isso que o Mano, naquela entrevista, falou: eu perdi um jogo e já está todo mundo assim, jogando pedras, etc. e tal. O problema dele é não ter ganho os jogos que devia ganhar. Que devia ganhar. Ele mesmo hoje, na coletiva, fala. Sim. Ele fala assim: olha, nós temos que nos preparar porque esse campeonato vai ter os times reativos. Sim. Não é todo dia que eu vou ter Flamengo. Então, ele já preparou o espírito. Agora, o Flamengo tanto não jogou mal que arrancou na coletiva, elogios de Mano Menezes. Sim. Que não é propriamente um técnico que fica elogiando o trabalho dos outros. Claro. Né? Então, por aí você já tem um termômetro do que foi. Acho que o alento para o rubro-negro é atuações como a de hoje, elas vão dar muito mais vitórias do que resultados como o de hoje. Né? Porque o futebol num campeonato longo, sem dúvida, é muito difícil você muitas vezes jogar bem e perder como hoje. Né? Claro. Então, acho que há um alento aí mesmo num dia ruim como resultado. Agora, assim, é a parte interessante, né? Porque os melhores adversários vão aparecer por esse Flamengo que está sendo montado pelo São Paulo agora no Campeonato Brasileiro. Não vai ser na Libertadores ou na Copa do Brasil. E foi só o segundo jogo dele. Para o primeiro ele fez o quê? 2 treinos e uma conversa. Não foi rigorosamente uma preparação.
A partir de agora, a gente vai ver o Flamengo dele com mais clareza, mas também as dificuldades vão ser maiores. E outra dúvida que a gente tinha na sexta-feira era do lado do Inter, se o Luiz Adriano ia pegar o primeiro banco. E pegou. E pegou, né? O alemão, durante o jogo. justo, né? por merecimento, pelo que fez o alemão começou a titular, depois entrou o Luiz Adriano. Mas com as opções que tem de ataque, de Wanderson, Alan Patrick, Alemão, Pedro Henrique e o próprio Maurício, acho que a batata do Luiz Adriano vai assar por um bom tempo. Tá aí, uma vitória para acalmar. Então, é isso aí, nação. Mais um Virgínia. Eu só queria destacar um trecho e uma fala, né, do Léo Bertozzi. Ele disse que com esse futebol que o Flamengo apresentou, vai trazer mais vitória para o Flamengo do que derrota. E aquilo eu concordo com ele. Com o futebol que o Flamengo chegou a apresentar hoje, com esse futebol, com a qualidade técnica que os jogadores do Flamengo têm, sim, vai, ao longo do campeonato, vai trazer mais vitória do que derrota, né? Óbvio, o Flamengo pecou muito nas finalizações. O Inter com o Maurício foi o mais efetivo e acabou fazendo 2 gols. Lembrando que teve aquilo de simulação, o juiz acabou não dando, mas é aquilo, né? Já se foi, não vai ter como anular o jogo e agora pensando no próximo jogo que é contra o Maringá, né? É aquilo. Falando um pouco sobre o jogo aqui rapidinho, a gente encerrar. Essa atuação do Gerson, sinceramente, me deixou iludido, né? Depois daquele xingamento lá que o Gerson sofreu, o torcedor lá o Gerson perguntando se era o De Bruyne ou o Gundogan, né, que tava cheio de marra. Eu acho que o Gerson, ele se inspirou no De Bruyne. Foi lá e começou a jogar bola, né? Porque o Gerson fez tanto no futebol que ele chegou a apresentar nessa partida contra o Inter, o gol foi um golaço, e ainda o condicionamento físico do Gerson. O condicionamento físico do Gerson, numa partida, domingo, 11 horas da manhã, um calor do caramba, o Gerson ele conseguiu suportar o jogo inteiro, né? Sinceramente. Então, é aquilo. A gente sabe que com o São Paulo é um treinamento, é um jogo e treinamento de muita intensidade. E a gente espera que esse Flamengo evolua, né? Mas o que apresentou hoje, óbvio, é início de trabalho ainda, tem muita coisa para evoluir, mas a gente espera o Flamengo muito, muito melhor do que contra o Corinthians. Então, é isso aí. O Flamengo apresentou bom futebol, foi pouco efetivo nas finalizações e acabou perdendo o jogo, né? Por detalhe, mas infelizmente perdeu. Pedro Gabigol ali, Sampaoli, ele tinha a opção, Pedro Gabigol, ele escolheu o Pedro, mas tudo bem. Não tem como a gente, torcedor, mudar a ideia de Sampaoli. É isso aí. Tamo junto. E a nós, deixe seu like aí, o seu like já ajuda demais. Aqui no comentário, deixa também sobre essa derrota, sobre o futebol que o Flamengo chegou a apresentar diante do Inter e do Gerson também, né? Valeu!